E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu resolvi gravar uma videoaula para a gente aprofundar um pouco mais o nosso conteúdo. Então, vou contextualizar um pouco. Na aula passada, a gente estudou sobre a Era Vargas. E no início do nosso primeiro bimestre, a gente começou a estudar a República no Brasil. Hoje, a gente vai estudar a questão indígena durante a República, até o ano de 1964. Lembrando que, na atividade passada, a gente terminou com dois vídeos distintos. Um era a noção e o ponto de vista dos colonos que vieram para Dourados na época que foi criada a Colônia Nacional Agrícola de Dourados e os indígenas que foram expulsos de suas terras nesse processo. Então, hoje daremos continuidade a essa discussão. Ficou alguma dúvida em muitos de vocês, principalmente nas respostas daquela atividade de verdadeiro e falso e no simulado, sobre a questão da marcha para o oeste e a colonização? Notem que nas perguntas do simulado e do verdadeiro ou falso, eu coloquei que a marcha para o oeste era um processo de descolonização. Isso está errado, é um processo de colonização. Se a gente for entrar do ponto de vista da luta indígena pela defesa dos seus territórios, que a gente vai ver em um outro momento, esse processo sim é uma luta de descolonização. Mas a marcha para o oeste e os processos de expansão da agricultura e de povoamento no Mato Grosso do Sul é um processo de colonização. Então, a gente vai ter que aprofundar sobre esse conceito de colonização, beleza? Então, pessoal, em 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, SPI. Esse órgão era responsável por prestar assistência a todos os índios do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, que na época ainda era o estado de Mato Grosso, o SPI, entre o ano de 1915 e 1928, criou 8 reservas indígenas que não passavam de 3.600 hectares. Isso, pessoal, é muito importante para a gente entender o nosso contexto da região. Vocês lembram que eu falei da Revolução Federalista que aconteceu no Rio Grande do Sul, que houve uma onda migratória de gaúchos para a região com criação de fazenda de gados, e eu disse que esse processo iniciava dentro dos territórios dos Kaiowá e Guarani? Pois bem, então a gente vai começar a ver como a colonização acaba ganhando cada vez mais força nesse processo, né, do Brasil República e também com a criação do SPI. Então, essas 8 reservas são a Reserva Indígena de Dourados, a Reserva Indígena de Carapó, a Reserva Indígena de Amambai e Reserva Indígena de Limão Verde, que também fica em Amambai, Reserva Indígena de Itacoeperi, que fica em Coronel Sapucaia, a Reserva Indígena de Sassoró, que fica em Ponta Porã, a Reserva Indígena de Pirajuí, que fica em Sete Quedas, e a Reserva Indígena de Porto Lindo, que fica em Japorã. Então, essas são as 8 reservas que o Estado brasileiro, através do SPI, criou entre 1915 e 1928, essas reservas que serviriam para abrigar os indígenas nesses limites de 3.600 hectares. Então, pessoal, o território dos indígenas, principalmente dos Kaiowá e Guarani da região, ele abrangia esse sul de Mato Grosso do Sul, onde fica Dourados e outras cidades, e também parte do Paraguai. Então, aquela ideia do Getúlio Vargas, um pouco depois, como a gente estudou na aula passada, de ocupação de espaços vazios através da colonização, não era bem assim. Esses espaços não estavam vazios, eles estavam ocupados pelos indígenas. Então, fica a nossa reflexão sobre isso. Então, o objetivo dessas reservas, atente-se a isso, era abrigar os indígenas do estado de Mato Grosso do Sul, lembrando que na época não era ainda Mato Grosso do Sul, para receberem assistência e as políticas do Estado, o Estado com letra maiúscula. Vamos pensar o Estado aí como governo, né? E entregar suas terras tradicionais para a colonização e serem integrados à sociedade nacional. Essa política é conhecida como uma política integracionista. Então, vamos lá. Primeiro ponto, essa questão das terras tradicionais. As terras tradicionais era o território onde os indígenas viviam, onde eles nasceram, seus antepassados nasceram. Então, eles foram retirados,
né, desses territórios tradicionais e foram deslocados, expulsos ou até mesmo convencidos pela essa política de assistência para essas reservas, que foi uma área delimitada pelo Estado. Então, essa ideia também de política integracionista era uma ideia muito preconceituosa, porque entendia os povos indígenas como seres não evoluídos, que precisariam ser civilizados. Então, o Estado, através do SPI e das reservas, faria o que com os indígenas? Eles iam civilizar esses índios, incorporar, integrar a sociedade nacional. A legislação do período e a Constituição Federal da época tinha essa visão preconceituosa integracionista. Hoje, com a Constituição de 1988, essa visão preconceituosa acabou e os indígenas ganharam direito às suas terras tradicionais. Então, esse ponto é muito importante para a nossa análise sobre o período, beleza? Então, esse período é marcado por um processo de expulsão e deslocamento dos indígenas de suas terras tradicionais para as reservas indígenas, que permanece esse processo até os dias atuais. As áreas inicialmente foram demarcadas com 3.600 hectares, mas sofreram redução e foram invadidas. A reserva indígena de Dourados, por exemplo, segundo o professor Tiago Cavalcante, perdeu 125 hectares. O professor Antônio Brandi chama esse processo de confinamento territorial, que é a tentativa do Estado brasileiro de manter os indígenas dentro dos limites da reserva, enquanto suas terras tradicionais eram e continuam sendo liberadas para a colonização. Aqui tem um fragmento do jornal O Progresso, antes de funcionar em Dourados, o de Ponta Porã, que conta um pouco sobre essa invasão dos brancos nessas áreas, nessas reservas demarcadas para os indígenas. Patrimônio dos índios. Estamos informados de que parte das terras destinadas por decreto para os silvícolas, aí é um termo utilizado da época para se referir aos indígenas, de Dourados, estão sendo requeridas e ocupadas por brancos, que desconhecem o direito dos pobres índios. Recentemente, o senhor Manuel Leite de Mendonça, dizendo ter requerido ao Estado, tomou posse de uma parte daquelas terras, com grande prejuízo dos referidos silvícolas. Chamamos a atenção de quem corresponde para que não se reproduzam esses avanços. Essa publicação é de 7 de maio de 1922. Os indígenas chamam esse período de Sarambipa ou Esparramo, que é um período de tempo caracterizado, conforme o professor Levi Pereira, como uma penetração das frentes de colonização com efeito de desarticulação das comunidades e a consolidação da economia regional baseada na agropecuária. Então, pessoal, essa aula de hoje é a continuação dessas discussões que nós já fizemos em sala de aula e nesse momento de aula remota sobre o Brasil República, sobre a colonização da região, sobre essa relação entre Estado, colonização, Estado e os povos indígenas. Então, cada vez mais a gente vai aprofundar esse conteúdo até chegar nos dias atuais. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre esse processo. Então, até mais!